gente! Tô fazendo esse vídeo pra registrar que eu vou fazer minha prova de carro amanhã pra fazer minha CNH. Chuchu tá aqui. E a gente tá treinando fazer baliza, que aqui na minha cidade tem a parte... Tem várias, né, na verdade. Sim. Tem vários pontos aqui, né, que a autoescola usa pra fazer o treino de baliza e tal. E a gente tá aqui onde eu fazia a aula. Aí minha prova é amanhã. Aí a gente tá aqui treinando baliza, depois a gente vai onde vai ser o percurso da prova. E eu tô um pouquinho nervosa. Eu acho que tô mais nervosa pra fazer a de moto, porque eu caí. Aí eu tô meio traumatizada. Mas a de carro tá, assim, até tranquilo. A única coisa ruim que eu não tô fazendo direito é a parte da guia, porque esse carro aqui, que é o da minha mãe no caso, o espelho tá muito ruim. O retrovisor lateral direito. E aí eu não consigo ver a guia. Mas isso é culpa do carro, não é culpa minha. Aí o carro da autoescola, ele tem 2 espelhos que ajudam muito. Enfim, aí a gente tá aqui treinando. Hoje é domingo e aí vai ser amanhã, segunda-feira, 10 horas. E, enfim, é isso. Aí a gente tá aqui. Tá craque. Tomara. E, enfim, é isso. A gente vai treinar mais um pouquinho aqui a baliza e depois a gente vai lá pro lugar do percurso. E já conta aqui nos comentários se vocês já fizeram a prova de carro de vocês, como foi, ou se vocês estão nervosos pra fazer a de vocês. Enfim, é isso. Tô um pouquinho, mas também tô mais tranquila. A de moto que vai ser... Já tô preparando já meus R$ 300 já pra pagar a prova. Ai, ai. Gente, eu esqueci de gravar pra vocês, mas a gente tá... ontem a gente ficou treinando mais, e aí agora eu já tô aqui no local da prova. Minha mãe tá comigo, e é isso. Tô nervosa, mas tô tranquila. Ai, ai. Ai, vai dar tudo certo, tá meio. Tô nervosa, gente. Tô aqui vendo o pessoal fazendo as provas. Ainda bem que meu professor me deu várias dicas. Ai, vamos esperar agora. Passei! Ai, gente! Nossa, foi bem de boa, graças a Deus. Mas assim, eu perdi 2 pontos porque eu parei torto no palito. Mas pelo menos eu parei dentro do quadrado. Aí era só 2 pontos. Aí depois eu não errei mais nada. E aí deu de boa. Nossa, na hora que eu tava saindo, eu perguntei pra ela, é só 3 pontos no máximo? Aí ela falou, é 3 pontos no máximo. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso errar mais nada. Aí eu não errei mais nada. Ai, ai. Mas deu tudo certo. Oi, amigas. Gente, esse cantinho aqui já virou oficialmente o lugar de eu vir conversar com vocês. E engraçado é que sempre tá uma bagunça aqui, né? Mas enfim, eu vim falar com vocês um pouquinho de como foi a minha prova. Minha mãe gravou uns takezinhos da prova, mas ela não gravou tudo. Tem que ver se acerta pra direita. Deu seta. Ai, cadê a seta? Cadê a seta? Ai, eita. Ai, deu agora, deu agora. Deu agora. Mas foi atrasado, né? Já era, É. será? É na curva, né? Vai do examinador. Putz. Ele é muito sério. Enfim, e eu queria falar com vocês um pouco sobre como foi essa minha experiência com a autoescola, dicas e, enfim, um pouco do que eu vivi pra compartilhar com vocês, né? Caso você esteja vivendo isso, ou você vai viver isso, ou você já viveu isso, né? Eu já tinha pedido pra vocês colocarem aqui nos comentários, mas eu vou pedir de novo, né? Pra gente ter essa interação aqui. Enfim, como foi?
eu comecei a autoescola em janeiro desse ano, 2025, e agora é final de abril. Final não, meio de abril, né? A gente tá no dia. É, final de abril, nossa, meu Deus. Dia 28. A gente já tá no dia 28 de abril. Então, assim, fazem quase 5 meses que eu tô aí nessa jornada. E assim, pra mim, tá sendo uma experiência muito cansativa. Porque eu tô indo fazer tudo de ônibus, né? Então, todas as minhas aulas eu fui de ônibus, fui a pé, fui na chuva, fui no sol. Ai, enfim, foi cansativo demais. E eu dei graças a Deus quando acabou as minhas aulas, porque eram muito longe, do meu trabalho, né? No caso, eu trabalho, né? E tudo mais. Então, tava muito longe. Principalmente as de moto, é muito longe de onde eu trabalho, principalmente de onde eu moro. Então, era muito cansativo. Só que, graças a Deus, acabou, né? Só falta uma aula de moto minha. E assim, pra mim, foi muito boa as minhas aulas de carro. Gente, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha começado a pegar um pouco o carro no final do ano passado. Só que tinha sido bem, assim, estressante pra mim, eu não gostei muito. Porque assim, meu pai não tem muita paciência, sabe? O primeiro contato ali que eu tive, ele acabou não sendo muito paciente comigo. Eu morria o carro toda hora. Morria, matava o carro. Enfim, eu matava o carro toda hora. E, enfim, não foi uma experiência muito legal. Aí depois eu tentei de novo. Foi um pouquinho, mais ou menos. E depois eu fui treinando com a minha mãe e com meu noivo. E aí eu fui pegando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas assim, foram pouquíssimas aulas que eu tive antes da autoescola. E na autoescola foi onde eu realmente aprendi a dirigir. Porque eu realmente entrei no trânsito. Meu professor, eu acho que ele foi um pouquinho até doido, sabe? Porque na minha primeira aula, ele já me botou pra dirigir no centro da cidade, com um monte de carro, um monte de moto. Gente, aquela loucura de centro, né? E a minha cidade é uma cidade grande. Então, assim, foi um pouquinho de loucura da parte dele. Mas, assim, não matei ninguém, ninguém morreu. Então tá tudo certo. E eu fiquei muito feliz porque essa primeira aula minha, gente, eu realmente, assim, fiquei impressionada. Eu não esperava aquilo de mim. E foi muito boa. Nas minhas outras, nos outros dias, né, porque eu tinha sempre 2 aulas no mesmo dia. E pra mim foi bem ruim, porque, sabe aquele negócio que a gente aprende no CFC, que é o cursinho, né, teórico, que, ai, quando o motorista não tá bem, tanto fisicamente quanto mentalmente, ele não deve dirigir, porque ele pode causar algum acidente e tudo mais. É verdade. Nessas outras aulas que eu tive, né, da segunda até a quarta, mais ou menos, aí foram umas 3 aulas que eu estava muito mal. Tinha descido pra mim, né, e quando desce pra mim eu passo muito mal. Muito, muito mal mesmo. Eu tenho muita cólica, tenho muito mal-estar, eu passo muito mal. E eu tive que ir, né, não dava pra eu cancelar. E foram horríveis essas aulas, eu morri o carro toda hora. Sabe, assim, meu professor até olhou assim pra mim e falou: "Nossa, Júlia, o que tá acontecendo, né?". Na primeira aula foi super bem. Enfim, realmente eu estava muito mal, e isso acarretou ali na situação da aula. E enfim, depois que passou, né, esses dias, foi voltando e as coisas foram melhorando, mas eu ainda estava um pouco receosa por essas outras aulas, mas foi tudo tranquilo. Graças a Deus, meu professor foi um professor muito atencioso, ele foi um professor muito calmo e ele dava muita liberdade pra gente fazer as coisas. Então, assim, graças a Deus, tipo, ele deixava eu tirar o carro da garagem, levar até o local, trazer o carro de volta. Então, assim, um professor muito de boa. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Porque eu tava com muito medo de pegar, sabe, uma pessoa assim, bem carrancuda e não aprender direito ou ficar com um pouco de trauma. E graças a Deus, meu professor, ele foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E eu dirigia muito. Então, assim, a partir de um certo número lá de aula, que eu não lembro qual, né, agora, eu fazia tudo. Ele nem entrava na parte do motorista, né, do volante ali. Eu entrava, tirava o carro, botava o carro depois na garagem de novo,
estacionava, fazia tudo, e ele bem de boa lá e tal, enfim, foi muito bom. Principalmente porque ele deixou eu dirigir em algumas avenidas bem movimentadas, né, aqui na minha cidade, então algumas não, né, foram só 2, que foi na principal ali de uma região e lá no centro, né, que eu falei. Enfim, então assim, foi muito bom isso de ele ter realmente deixado eu viver essa fase da autoescola e não apenas ficar ali, sabe, me travando, me moldando e tudo mais. Enfim, foi muito bom. Agora, a de moto tá sendo outro caso, outra história. A de moto tá sendo mais complicado pra mim, principalmente porque eu caí, né? Teve uma aula que eu caí e eu fiquei um pouco traumatizada. Gente, juro, eu não sei explicar. Eu caí no 8 lá do percurso, na hora que eu fui parar no 8 e depois eu não consegui mais. É, eu terminei essa aula, depois a outra, né? No outro dia, outra semana, eu fui, cheguei lá, falei, não, hoje eu vou arrasar, não vou cair, não vai acontecer nada. Gente, eu subi na moto, eu travei. Nossa, eu tava muito nervosa, mas assim, deu tudo certo no final. Assim, tudo certo, né? Porque eu só tenho mais uma aula, literalmente eu tenho mais 50 minutos de aula e eu ainda não peguei 100% o trajeto. Assim, eu fiz ele, né, várias vezes, mas ainda tem coisas que eu tô errando. Mas eu acho que essas coisas eu consigo eh, ir ajustando, treinando com a moto do Vini, né, que é meu noivo. Então, graças a Deus eu tenho, né, a moto do Vi pra eu treinar. E eu também tive o carro da minha mãe, que era manual. Então, era não, é manual. Então, eu tenho esses 2 meios aí pra eu conseguir treinar bastante. Aí foi tudo bem na prova, né? Falando agora um pouco da prova de hoje, gente, de carro. Eu cheguei lá, né? Tava um pouco perdida, mas consegui encontrar meu professor. E aí ele ficou falando lá, olha, né, presta atenção aqui e tal. Mostrou lá como que era a baliza pra gente. Mostrou que a embreagem do carro tava modificada, não tava igual eu tava fazendo as aulas. Ela tava mais curta, né? Acho que é assim que fala, tava mais curta. E quando eu tava fazendo as aulas, ela tava bem assim, até a metade, né? Tinha que tirar o pé até a metade e aí o carro andava. Mas agora ela tava, tipo, bem assim, tirava um pouquinho já, o carro já andava. Aí ainda bem que ele me avisou isso. Mas graças a Deus eu consegui pegar bem a embreagem. E, enfim, foi bem tranquilo. Eu não tava nervosa, sabe, assim, de nervosismo. Eu tava ansiosa. Eu queria muito fazer logo a prova pra eu ir embora sabe, assim, só acabar. Eu não tava nervosa. Graças a Deus, tipo assim, eu nem suei, gente. Eu pensei que eu ia ficar muito nervosa, mas foi tranquilo. Ai, graças a Deus. E, enfim, o percurso ele foi bem de boa, tipo, era pra eu sair assim, e aí eu já entrar em um portão lá do Detran. Aí eu entrava no portão. Nessa parte eu fiquei com um pouco de receio, porque tinha que embicar no portão sem morrer o carro, e ainda por cima tinha a guia, que ela era muito alta. Então eu poderia já perder ponto ali por eu bater o pneu na guia. Graças a Deus não aconteceu. Aí eu fui e tal, entrei bonitinho, dei a seta e tal. Demorei um pouco pra dar seta. E E aí eu entrei lá, fiz a última baliza, que foi a mais difícil, porque ela era numa descida. E aí eu fiquei um pouquinho nervosa nessa hora, mas deu tudo certo. E assim, o carro ficou torto na baliza. Ele ficou dentro da baliza, mas ficou torto. E aí a moça lá, que, né, a minha examinadora, ela falou assim, então, por estar torto, é 2 pontos a menos. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei, mas quantos pontos são pra eliminar? Aí ela falou assim, até 3. Aí eu, hum. Tipo assim, pode ter 3, mas se passar de 3 já era. Então, assim, eu não podia mais errar nada. Eu não podia errar mais nada, gente. E eu ainda tinha que sair da baliza, fazer o percurso e voltar a estacionar. Eu fiquei um pouco nervosa nessa hora. Eu falei assim, Jesus, me ajuda. Aí eu fui sair lá da baliza de boa. Peguei ali na saída do portão, porque tinha um outro portão pra sair. Aí fui pra rua, fiz o percurso, voltei, estacionei. Aí ela falou assim: parabéns, você tá aprovada. Ai, gente, eu fiquei tão feliz.
Nossa, eu fiquei muito feliz. E ainda bem que ela era muito boazinha, porque teve uma hora que eu ia esquecer a seta pra entrar no portão. E ela falou assim: não esquece da seta. Aí eu não esqueci. E ela não me deu ponto. E ela não tirou ponto do meu, vocês acreditam? Nossa, eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu perdi 2 pontos na prova, mas só 2 pontos. Deu tudo certo no resto. Aí, ontem, né, a gente tava lá treinando e, gente, foi a melhor coisa que a gente fez. Eu queria muito ir lá, né? Eu falei pro Vi, eu falei pro meu pai, pra minha mãe, falei, eu preciso ir no percurso pra eu treinar, porque, sabe, eu ia chegar lá e eu já ia reprovar. Enfim, gente, foi muito bom eu ter feito o percurso, porque senão eu já teria reprovado ali na hora de entrar no portão, porque eu ia ter pego a guia. Eu ia ter pego a guia, o Vi também me deu várias dicas na hora do pare no percurso, porque eu também ia pegar a guia na primeira vez que eu fui fazer. E ele falou assim: não, amor, joga um pouquinho mais o carro pra não pegar na guia. E eu fui seguindo e lembrando das dicas que ele me dava e das coisas que meu professor tinha falado também. Enfim, foi um sucesso, gente. Eu só perdi 2 pontos. 2 pontos. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aí agora eu vou fazer minha última aula de moto quarta-feira. E depois eu vou poder marcar minha prova. Orem por mim, porque tem que dar certo. Enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora estou aprovada, só falta a moto agora. E quando eu for treinar, eu não sei se eu vou gravar pra esse vlog ou se eu vou gravar pra outro vlog. Mas enfim, uma dica que eu dou pra você que tá fazendo autoescola e que você vai fazer sua prova é, assim, nem é, não fique nervosa, mas se você puder, né, vai com alguém lá no local da prova e treina o percurso. Vai te ajudar muito. E, assim, se você, né, é religioso aí e tal, tem alguma crença, ore antes de você ir, porque isso me tranquilizou muito, sabe? Me tranquilizou demais. Enfim, então é isso. Ai, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E se eu for gravar o negócio de moto, eu posto depois, mas aí eu coloco essa parte no final. Mas enfim. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, conta pra mim como foi a sua experiência, ou se você vai passar por essa prova ainda, me fala aí pra gente poder compartilhar nossas experiências. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vlog.